já construiu o conceito de sentença, né, dentro de uma visão mais eclética e aberta do sistema, sem aquele rigor dogmático do parágrafo 1º do artigo 162 do Código de Processo Civil, mas também sem fugir dele, que não pode fugir, a gente não vai poder fugir da primeira visão. Tá? Agora, dentro da sentença, e ainda nessa parte, né, não prática, mas doutrinária, o Código de Processo Civil, no artigo 458, ele traz lá os requisitos essenciais da sentença. E se é essencial é porque sem ele a gente não está diante de uma sentença. Que isso fique claro. Então, o artigo 458 diz que para ser sentença tem que ter no inciso 1 um relatório. E o que é que tem que conter nesse relatório? Né, o nome das partes, a suma do pedido com a resposta do réu, a resposta da parte requerida, e resposta, eu não estou falando contestação, que a resposta pode ser a contestação, a reconvenção. Nós temos 3 modalidades de resposta, né, oposição. Então, a resposta do réu tem que estar lá, e alguns incidentes que tenham havido no procedimento, para que quando a pessoa leia a decisão, saiba o que aconteceu dentro do trâmite processual. Tá? Então, o primeiro requisito da sentença é o relatório. Qual é o segundo requisito da sentença? Os fundamentos. Então, quando o juiz decide, quando o juiz dá uma sentença, lavra uma sentença, além do relatório, aquele ato judicial dele, aquele ato do juiz, tem que ter a fundamentação. Ele tem que deixar claro, dentro da sentença, quais foram os argumentos dele, quais foram a base legal dele para decidir. E o último requisito da sentença é o dispositivo. Ou seja, toda sentença tem que ter um dispositivo. O dispositivo, em suma, é a disposição, é a síntese, né? Existe uma tese, uma antítese, e o juiz dá a síntese. Ele resolve a matéria. Ele resolve no dispositivo. Então, que entenda? Dispositivo é tudo aquilo que resolve a matéria discutida no processo. Tudo aquilo que está resolvido dentro da sentença é o dispositivo. Quando eu chegar para falar especificamente do dispositivo, eu vou deixar claro porque eu tratei desta forma. Então, se nos deparamos com uma decisão judicial, com uma sentença, uma decisão judicial com natureza jurídica de sentença, aonde falte um desses requisitos essenciais, essa sentença será nula. Nós teremos uma sentença passível de ser declarada sua nulidade. A pergunta que não quer calar: toda sentença que não tem relatório, ela é passível de declarar a sua nulidade? Ou melhor, reformulando, toda sentença ela é obrigatoriamente necessária de um relatório? Não. As sentenças do juizado especial, as sentenças proferidas por juízes do juizado especial, elas têm um relatório dispensado. As sentenças proferidas pelos juízes do trabalho nos ritos sumaríssimos, também não precisam de relatório. Ou seja, o relatório, a ausência de relatório nesses 2 casos, não geram a nulidade da sentença. Isso fica compreendido. O outro requisito da sentença são os fundamentos. E o que é o fundamento da sentença? O que é o fundamento da sentença? O fundamento são os pontos, tá, levantados pelas partes, do qual o juiz toma para si, e esses pontos eles são por si só possíveis de levar, ou são os pontos preponderantes aonde levar a procedência ou a improcedência do pedido. Então, o juiz tem que dizer qual é o fundamento que leva à procedência ou à improcedência do pedido ou da pretensão dentro do processo judicial. E sem fundamento
você não tem como exercer o contraditório e a ampla defesa. Como que você vai recorrer de uma coisa que você não sabe o porquê foi decidida? O fundamento é o porquê da decisão. Digamos que é a essência da decisão. Você vai saber por que se chegou a uma conclusão pelos fundamentos que foram postos na sentença. Então, a sentença é o que viabiliza o contraditório. Vejam só. O fundamento é o que viabiliza o contraditório. Por quê? Porque você tem que saber o porquê. Eu não estou dizendo que você recorre de fundamentação. Tá? A gente vai discutir isso. O que é argumentação? A argumentação se confunde com fundamentação? Esse é um ponto importante. A argumentação feita na sentença é a fundamentação ou são coisas distintas? Vocês estão conseguindo acompanhar o passo? Fundamentação é uma coisa, a argumentação é outra coisa. É ou não é? Vejamos. Eu disse a vocês que a fundamentação são pontos que por si só levam à procedência ou improcedência da pretensão. E o que seria a argumentação? São pontos secundários que auxiliam na visão da fundamentação, mas não são fundamentação, são meras argumentações. E por que eu quero fazer essa distinção? Porque se pergunta muito, hoje em dia, se o juiz é obrigado a responder a todas as argumentações feitas pelas partes na sentença. Às vezes, as partes levantam várias argumentações, e o juiz não analisa todas elas, mas decide o processo fundamentadamente. Eles manejam o recurso de embargo, dizendo, mas você não analisou a minha argumentação. Aí a pergunta é possível, é necessário que o juiz analise todas as argumentações das partes manejadas tanto na petição inicial quanto na resposta, na contestação? A argumentação é necessária para que o juiz... A ausência de enfrentamento das argumentações geraria um vício na sentença que seria desafiável por embargo de declaração? A resposta que a jurisprudência dá é não. Que a argumentação ela não é um ponto específico, um ponto necessário de análise pelo juiz. Ele tem que analisar os fundamentos. Ele tem que decidir sobre os fundamentos, mas sobre as argumentações, não. As argumentações por si só não levam à procedência ou improcedência do pedido. Então, se aquilo que foi argumentado pela parte não leva por si só à procedência ou improcedência do pedido, o juiz não está obrigado a analisar. Digamos lá nas nossas ações de família, né? Ah, mas ela me traiu. Sim, o que é que isso tem a ver? Nada. Eu não sou obrigado a analisar isso, a falar isso na sentença. Isso seria uma argumentação, para ele querer fundamentar alguma coisa. Então, a argumentação, ela por si só não gera, ela não obriga ao juiz o seu enfrentamento, como também não gera nenhum tipo de omissão que seja desafiável por embargos. Estamos tranquilos?